Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo desta série sobre as epístolas do Novo Testamento. Hoje nós vamos conversar sobre a epístola de São Paulo aos Gálatas. Invocamos a bênção de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo para todos que assistirem este vídeo e pedimos a condução do Espírito Santo neste momento desta gravação, pela intercessão de Nossa Senhora e dos santos anjos, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. A primeira pergunta que fazemos para começar esta aula é: quem são os Gálatas? No tempo que esta carta foi escrita, pode-se dizer que os Gálatas eram os habitantes da Galácia. A Galácia era uma província romana conquistada pelos romanos cerca de 25 anos antes de Cristo. Então, para os romanos, os Gálatas são os habitantes da província romana, que eles denominaram Galácia. Mas saber para quem esta carta foi realmente escrita não é tão simples assim. Por quê? Bom, acontece que cerca de 3 séculos antes da região ser tomada pelos romanos, uma tribo de origem celta imigrou para a Galácia, imigrou para esta região, vindos da Gália, que é uma região na atual França, né? E eles imigraram de lá até esta região, que corresponde atualmente a uma região central da atual Turquia, né? Então, porque eles vieram da Gália, eles eram conhecidos por Gálatas. Quando os romanos conquistaram a região, eles denominaram de Galácia a um território bem mais extenso, né, do que a terra que era ocupada por esse povo de origem celta, né, que vivia mais ao norte. Então, a região toda passou a incluir também outros povos de outras cidades que ocupavam a região mais ao sul, de forma que todos os habitantes dessa extensa região passaram a ser chamados Gálatas, né? Mas aí nós sabemos que ao norte tem esse povo de uma origem étnica diferente e outros povos mais ao sul, tá certo? Então, para quem São Paulo escreveu esta carta? A que Gálatas ele está se referindo? Então, veja só, Paulo fundou várias igrejas na região do sul, né, na sua primeira viagem missionária, que aconteceu entre o ano 45 e 49, né, nesse períodozinho aí, né, no finalzinho dos anos 40. Então, a parte do norte foi também evangelizada, só que na segunda viagem missionária, que aconteceu um pouquinho depois, pelo ano 50. Né? E lá ele também fundou várias comunidades cristãs. Né? Então, para qual região, para qual Gálatas? Os Gálatas originalmente Gálatas ou os Gálatas habitantes de todo aquele território? Bom, fica uma questão aí em aberto, né? E a gente vê que no início da epístola, Paulo endereça a carta às igrejas da Galácia, assim, no plural. Não se sabe ao certo se aos irmãos do sul ou aos do norte, mas é mais provável que aos irmãos do norte, considerando o quê? Que o tema principal da carta é um tema que foi abordado no primeiro concílio de Jerusalém, que ocorreu nos anos 48 a 49, ou seja, entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, né? Então, é possível, então, que ele esteja se dirigindo aos irmãos das comunidades mais ao norte, mas como era uma carta circular, ou seja, ela circulava por todas as comunidades, ela acabou atingindo todas as comunidades cristãs da época, né? Agora, eu mencionei o primeiro concílio de Jerusalém. E por que é importante mencionar o primeiro concílio de Jerusalém? Exatamente porque o tema principal desta carta tem a ver com o tema do concílio, né? Mas calma, vamos por partes, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos lá.
Esta carta foi escrita provavelmente nos anos 50. Talvez entre o ano 52, o 53, vai início dos anos 50, tá? Então, Paulo estava em Éfeso quando recebeu notícias de uma grande crise que estava acontecendo entre os Gálatas. E aí ele ficou preocupadíssimo, né? Então, ele queria ir lá pessoalmente, também não deu e mandou essa carta. E o objetivo desta carta é resolver esta crise. E que crise foi essa? Né? Vocês devem estar se perguntando. Então, foi uma confusão gerada por missionários judaizantes. Então, o objetivo da carta era refutar as ideias desses missionários judaizantes que queriam desqualificar duas coisas. Primeiro, eles queriam desqualificar Paulo, que Paulo não tinha autoridade para estar pregando o evangelho, né? E queriam transformar o cristianismo em uma seita judaica. E aí vocês vão me perguntar, né? Quem são esses judaizantes? O nome deles, judaizantes, vem daí. Eles queriam transformar o cristianismo numa seita judaica. Eles eram judeus convertidos ao cristianismo, mas eles acreditavam que o cristianismo pertencia ao judaísmo, como uma seita, né? Eles acreditavam, lembra que tem as seitas, os fariseus, os saduceus, os essênios, então o cristianismo seria mais uma seita. Eles acreditavam que quando os gentios abraçavam a fé cristã, tinham que se converter ao judaísmo e se submeter à lei dos judeus e a todas as práticas dos judeus, começando pela circuncisão, né? Então, por causa do grande perigo desta crise e porque muitos gálatas estavam facilmente se deixando enganar, o tom da carta é bastante firme. Vocês vão ver que essa carta é muito diferente de outras cartas, que são cheias de louvores, de elogios, mas esta carta transpira um certo clima de tensão por causa desse grande perigo, né? Então a carta, nós vamos agora falar sobre esses dois tópicos, a autoridade de Paulo, que eles querem desqualificar, e essa questão dos judaizantes. Nós vamos falar dessas duas coisas aqui, porque a carta ela tem 6 capítulos e nós podemos dividir ela em 3 partes, né? Na primeira parte, Paulo vai argumentar a legitimidade de sua autoridade como apóstolo, né? Os judaizantes queriam desqualificar ele, né? Então, na segunda parte, ele aborda a crise central, que é a questão dos cristãos se submeterem à lei mosaica. Então, é nesta parte que Paulo reafirma que o cristão é salvo pela fé em Jesus Cristo, não através da lei. Portanto, o evangelho pregado pelos judaizantes, Paulo chama bem assim, é um falso evangelho, né? E na última parte da carta, ele exorta os cristãos a viver a vida nova, na liberdade do Espírito Santo, né? Então, vamos ver parte por parte. Primeira questão dos judaizantes. Bom, essa questão não foi um problema somente na Galácia, tá? Mas afetou outras comunidades. Tanto que foi o tema do primeiro concílio de Jerusalém. Então, o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos relata este concílio. Quem tiver esquecido, quem não assistiu a aula sobre a igreja primitiva, vai lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e dá uma olhadinha para ver como é que foi este concílio. Então, os líderes da igreja se reuniram para discutir e discernir sobre essa questão. E a conclusão foi que os gentios podiam sim ser cristãos sem se converterem ao judaísmo. Então, não era exigido aos gentios a circuncisão, a obediência à lei de Moisés, todas as práticas que os judeus tinham, né? Que o judeu convertido ao cristianismo continuava judeu, vai, mas os gentios não havia essa exigência. Eles concluíram que não, que Cristo não determinou dessa maneira, né? E que o importante era ter a fé em Jesus Cristo e abraçar as virtudes do evangelho, especialmente a caridade.
Então, é interessante observar que Paulo menciona na sua segunda viagem a Jerusalém, ele fala isso na carta, né? E que ele estava acompanhado de Tito. Tito era um dos seus companheiros de evangelização. Agora, acontece que Tito não era judeu, ele era gentil, e ele não era circuncidado, né? Mas a sua presença foi totalmente aceita pelos líderes cristãos. Então, ele faz questão de mencionar que Tito foi com ele nessa viagem e ninguém falou nada, ninguém exigiu nada dele, né? Exigiu apenas a fé, né? A fé corajosa daqueles primeiros cristãos. Ora, durante o concílio, Paulo foi totalmente reconhecido na sua autoridade de apóstolo, não só durante o concílio, mas também em outras ocasiões. Mas no concílio, sim, a autoridade dele foi reconhecida, ele argumentou, ele falou e foi escutado, né? Tanto que no final eles combinaram. Pedro iria prioritariamente evangelizar os judeus, ou seja, os circuncidados, né? E Paulo iria priorizar a evangelização dos gentios. Claro que aqui é só priorizar, não significa que Pedro também não evangelizou gentios e que Paulo não tenha evangelizado judeus, que inclusive a prática dele era começar o seu trabalho missionário. Quando ele chegava numa cidade, ele sempre ia na sinagoga primeiro e ele primeiro anunciava aos judeus, mas em seguida, então, ele se dirigia aos gentios, né? Agora, para vocês terem uma ideia, a pressão dos judaizantes era uma coisa muito forte, certo? Era tão forte que na carta, essa carta aos Gálatas, né, Paulo cita uma situação em que até Pedro foi vítima dessa pressão, né? E aí Paulo precisou, inclusive, chamar a atenção de Pedro. E Pedro cedeu quando foi chamada a atenção, percebeu o seu descuido e mudou de atitude, né? Mas, enfim, a posição da igreja era bem clara. Quanto aos missionários judaizantes, ou eram ignorantes sobre a posição da igreja, ou eram desobedientes. Das duas, uma, né? Agora vamos ver o conteúdo da carta por partes. Na primeira parte, Paulo refuta esta acusação de que ele não tinha autoridade e que estava apenas querendo agradar os gentios. Ele diz que a sua autoridade foi recebida diretamente de Deus e que foi confirmada pelos líderes cristãos, né? Inclusive Pedro, Tiago, João, que eram considerados e respeitados como as colunas da igreja. Paulo se defende categoricamente contra as acusações de que ele não tinha autoridade para evangelizar. Mas os ataques à sua pessoa eram menos importantes do que manter a pureza da fé cristã. Então, ele entra na segunda parte da carta, trazendo um profundo ensinamento sobre a fé e o papel da lei. Gente, se não fosse essa crise lá na Galácia, nós não teríamos este riquíssimo texto sobre a fé, né? A tese de Paulo é muito simples. Ele diz: é pela fé que somos salvos. Ou seja, a justificação, que é o termo bíblico que é usado, não vem através da lei de Moisés, mas da fé em Jesus Cristo. Agora vamos entender o que significa justificação. Veja só, Jesus morreu na cruz por todos, por toda a humanidade, tá? Mas nem todos são salvos, porque a salvação é oferecida a todos, mas somente os que aceitam são justificados. Então, a justificação significa aceitar a salvação, tornar-se livre do pecado pela graça, a graça do Espírito Santo, que nos é dada através da fé. Então, justificação significa tornar-se herdeiro com Cristo, herdeiro da vida eterna. Isso é ser justificado. Então, se a lei justificasse, Cristo não precisaria encarnar, Cristo não precisaria morrer na cruz. Aí a gente se pergunta, para que serve a lei então? A lei era uma preparação temporária
Paulo, nessa carta, ele faz uma comparação, ele usa uma imagem muito familiar do povo da época, né? Ele compara a lei a um pedagogo. Pedagogo não é aquele que tinha diploma em pedagogia, não, tá? Vamos entender o que é o pedagogo daquela época. O pedagogo, naquela época, era um servo, um escravo, um servo, que era designado pelo Senhor para acompanhar o filho menor de idade. Então, o pedagogo, ele levava, trazia a criança da escola, ele instruía e, se necessário, ele até disciplinava. Ele tinha essa, vamos dizer, essa função também de disciplinar a criança. Mas quando a criança crescia, se tornava adulto, se tornava herdeiro, né, do pai, ele não tinha mais que obedecer ao servo. O contrário, era o servo quem lhe devia obediência, porque aquele filho menor havia atingido a maturidade. Então, a função do pedagogo era muito importante, mas terminava no momento em que a criança atingia a maturidade. E assim, essa era a função da lei na história de Israel: preparar Israel para o tempo da maturidade, ou seja, a vinda salvadora de Cristo, na plenitude dos tempos, né? Que aí nessa plenitude dos tempos, com a vinda de Cristo, a lei deixa de ser necessária, né? Como pedagogo, a função dele termina. Então, a antiga aliança cumpriu-se na cruz e depois caducou, né? Quando o véu do templo se rasga no momento da morte de Cristo na cruz, morre também a necessidade da circuncisão, das restrições alimentares, da observância dos sábados, da celebração dos festivais, aqueles vários festivais, de todas as outras centenas de leis que foram acrescentadas ao Decálogo, né? Então, a lei do antigo, da antiga aliança, né, do Antigo Testamento, era uma prefigura da lei da nova aliança. Então, a circuncisão, por exemplo, era uma prefigura do batismo, assim como a circuncisão era o sinal de pertença ao povo de Israel, né? Uma pessoa uma criança que nascia ou um adulto que se convertia ao judaísmo, ele no momento que ele era circuncidado, ele passava a ser parte do povo, né? Este era o sinal de pertença ao povo de Israel. Da mesma forma, o batismo é o nosso sacramento de entrada, um sacramento inicial. É sinal, mas é também um sacramento, ou seja, ele é eficaz, né? E nos faz parte do novo povo de Deus, né? Da mesma forma, os sacrifícios, os inúmeros sacrifícios, né, que eram celebrados, eles são prefigura do único e perfeitíssimo sacrifício de Cristo na cruz. E daí por diante, né? A lei ela estava apenas apontando para a nova aliança com a nova lei da nova aliança. Então, fazer parte do povo de Israel, pensem aqui comigo, vamos raciocinar juntos, né? Era uma honra, um privilégio, uma grande escolha de Deus, né? Mas era uma coisa que excluía os demais povos. Era apenas aquele povo eleito. Então era um grande privilégio, mas era um privilégio que excluía os demais povos. Na nova aliança, a salvação é oferecida de graça, ou seja, pela graça do Espírito Santo, a todos os povos, a toda a humanidade, a todos os homens. Todos são chamados. Para fazer parte, basta abraçar a fé em Cristo e viver segundo as virtudes desta fé. Né? No capítulo 3, deixa eu pegar aqui, capítulo 3 de Gálatas, deixa eu pegar aqui o versículo que eu quero mostrar para vocês. Versículo. Achei. É o versículo 28, tá? Ele, que São Paulo diz assim:
Eu acho que isso aqui, esse versículo, ele exemplifica o que eu estava acabando de falar. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Cristo, ele não veio é, somente para aquele povo escolhido. Sim, aquele povo escolhido tinha a sua função de preparar a vinda do Messias, né? E com a lei, preparar a lei da nova aliança, tá certo? Mas agora que chegou a plenitude dos tempos e que Cristo nos libertou, que abriu as portas do céu para nós, então não há mais judeu, nem grego, nem para todos, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, todos somos chamados a fazer parte, né? E mais, a salvação é graça de Deus, né? Não é, gravem bem, não é o resultado do esforço humano ou do legalismo. Existe um pouco de esforço humano para a gente se manter no caminho das virtudes do Evangelho? Sim, né? Sim. Mas não é isso que nos salva. Não é isso que nos salva. É a graça do Espírito Santo que toca em nós, que nos dá o dom da fé para que nós possamos abraçar a Jesus Cristo na fé, acreditar que Ele é Deus, que é Ele que nos salva, que é Ele que nos dá a vida nova pelo Espírito Santo. Né? Então, não é o legalismo. Não é. Então, nós cumprimos vários rituais? Sim, nós temos rituais. Nós temos leis? Sim, nós temos. Mas não o legalismo. Tudo isso submetido ao fato de que a salvação nos vem pela fé. Né? Então, para ser justificado pela fé, é preciso ser humilde. Reconhecer que precisamos de Deus para a nossa salvação. Então não é o nosso esforço humano, é isso que eu quero dizer. É preciso ser humilde, entender que é graça, é Deus quem dá. Nós não temos mérito nenhum. O mérito é todo de Cristo, do seu sangue derramado na cruz. O mais zeloso cumpridor da lei se vê na impossibilidade de cumprir a própria lei e de salvar a si mesmo. Né? A fé, ela anda de braços dados com a humildade. É como o náufrago, né? Que estende a mão e pede ajuda, né? Não posso salvar-me a mim mesmo, preciso da graça de Deus, a graça que me é dada pela fé em Cristo. Então é o náufrago estendendo a mão para ser resgatado, tá certo? Então isso exige essa humildade, não posso salvar-me a mim mesmo, né? Paulo, inclusive, ele recorda, e essa é uma parte importante da carta, ele recorda que Abraão, que foi chamado antes que existisse a lei de Moisés, vocês lembram lá, vão lá no curso da história da salvação, Abraão veio alguns séculos, mais de 4 séculos antes de Moisés. Então, Abraão, que foi bem antes, né? Abraão, que foi chamado antes que existisse a lei de Moisés, ele foi justificado pela fé. Não existia lei e ele foi justificado pela fé. Né? Foi pela fé que Abraão partiu da sua terra, lembra? Largou tudo, foi para a terra que Deus chamou, acreditou na promessa, perseverou acreditando por anos, foram vários anos ele acreditando, perseverando na fé. E chegou até o ponto que ele aceitou sacrificar aquele próprio filho, filho da promessa, mas Deus não deixou claro, né? Então, tudo isso pela fé, porque ainda não existia a lei, que só veio depois, tá certo? Através de Moisés. Então, é pela fé que nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Vocês lembram que Deus prometeu a Abraão uma bênção para todas as nações através dele, da sua descendência? Então, nós somos abençoados em Abraão pela fé, tá certo? Nós somos herdeiros dessa promessa feita a Abraão. Quando foi firmada a aliança no deserto, agora no tempo de Moisés, já estou falando sobre o tempo de Moisés. A lei inicialmente se resumia ao decálogo, são os 10 mandamentos. Foi por causa das transgressões, lembra do bezerro de ouro? Foi por causa das transgressões do povo
que logo depois mais e mais leis foram sendo acrescentadas, né? Então, é ao decálogo, aos 10 mandamentos, que Jesus se refere quando diz no Evangelho que não veio abolir a lei, mas levá-la à perfeição. E depois ele resume os 10 mandamentos, né, na perfeita lei do amor, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo de toda a lei na nova aliança. Né? Fica resumido nisso: vou amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ao invés daquela quantidade, centenas, 600 e poucas leis, né, que haviam, que foram acrescentadas depois do Decálogo, né? E mesmo considerando toda essa quantidade enorme de lei, né, como as várias normas, estatutos que foram acrescentados, Cristo foi o único a viver toda a lei em perfeição. Cristo nasceu sob a lei, viveu sob a lei, viveu a lei. Né? Ele fez isso por nós, porque é impossível ao homem viver todas essas leis em perfeição. Mas Cristo viveu por nós, em nosso nome. E na cruz, quando ele diz tudo está consumado, toda a lei do Antigo Testamento se cumpre em perfeição, nesse perfeitíssimo sacrifício de Jesus. Então, ali a lei foi consumada, toda, perfeita. Cristo fazendo isso por nós no nosso nome, né? Inclusive, se você vai lá no Deuteronômio, você vê, havia uma maldição para o descumprimento da lei. Quem não cumprisse a lei era maldito. E Cristo, um perfeito cumpridor da lei, tomou sobre si essa maldição e conquistou para nós a liberdade das amarras da lei, né? E aí nasce um novo tempo, o tempo da nova aliança, o tempo da liberdade, sem as amarras da lei, sem as amarras do pecado e da lei, né? Esse tempo novo da circuncisão, só que agora a circuncisão do coração, quando somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Paulo é categórico em dizer que ele, que antes era um fariseu zeloso, cumpridor da lei, vocês lembram? Ele era super, super zeloso, cumpridor da lei, fariseu, né? Ele diz, né? Agora vivo somente em Cristo. Ele diz que vive somente em Cristo. Pela fé, a lei morreu para ele. Ele dá esse testemunho na carta. Pela graça, ele já não vive. A pessoa dele já não vive, mas é Cristo que vive nele. Olha que coisa linda. Ele diz que se a justiça, ou seja, a salvação, né, se a gente obtém pela lei, então Cristo morreu em vão. Né? Ele chega a dizer isso. E, na verdade, nós sabemos que a cruz de Cristo é tudo para nós, é o sinal da salvação. Né? Então, os próprios Gálatas, ele lembra, ele recorda, eles experimentaram a graça do Espírito Santo, eles receberam o dom da vida nova pela fé, não pela lei, porque eles nem sequer conheciam ainda a lei, tá certo? Assim, tem aqui essa passagem, ainda também no iniciozinho do capítulo 3, ele diz assim, recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Porque esse povo eles eram pagãos, né? Eles eram gentios, eles não eram judeus. Então, quando eles se converteram, quando eles aceitaram a fé, eles não nem sequer tinham lei. E aí São Paulo vai dizer, mas vem cá, vocês receberam o Espírito Santo, a vida nova, tudo isso pela fé. E agora vocês querem regredir? Que história é essa? Né? Então, Paulo estava realmente muito chateado com os Gálatas que estavam caindo nessa conversa. Né? Paulo deixa assim bem claro que o sinal da salvação é a cruz e não a circuncisão.
E ele apela aos Gálatas, aí ele tem momentos que ele está nesse tom bem firme, né? O que é que vocês estão fazendo? E outra hora ele está assim como um pai mesmo, como uma mãe. Eu vou sofrer as dores do parto de novo por vocês, né? E ele apela aos Gálatas para tomarem a atitude correta e repudiarem este falso evangelho que está sendo pregado no meio deles, né? Então, gente, vamos fazer aqui uma pequena reflexão antes da gente entrar na terceira parte. Olha só, os judaizantes do tempo da igreja primitiva, eles não existem mais. Mas a mensagem dessa carta continua atual, porque nós continuamos a ser alvos de anunciadores de falsos evangelhos. E o que é um falso evangelho? Simples, é todo aquele que não anuncia a salvação pela fé em Jesus Cristo, através da graça do Espírito Santo, que opera em nós a vida nova e as virtudes do Evangelho, né? Há vários tipos de falso evangelho nos nossos dias. Por exemplo, tem aquele que prega que somos salvos pelos nossos méritos, pelo nosso esforço humano. A fé em Cristo, se ela pode até ser anunciada, o nome de Cristo pode até ser pronunciado, né? Mas é de uma forma secundária. A salvação não é graça para eles, a salvação não é graça do Espírito Santo. O que mais vale, né, segundo essa doutrina, é o nosso esforço, é a autorredenção, a pessoa redime-se a si mesma, né? É a busca de uma evolução pessoal. Então, este falso evangelho, gente, ele é muito sutil. Mas quando tirar das máscaras, vê-se a arrogância. Lembra que eu falei que a verdadeira fé vem de mãos dadas com a humildade? Pois é, essa doutrina ela é muito arrogante, né? E os que seguem esta doutrina buscam salvar a si próprios, com suas próprias forças, né? Falta falta-lhes a humildade do publicano, do evangelho. Lembra o publicano lá? Que tem a parábola do publicano e do fariseu, que ele simplesmente, do cobrador de impostos, né, que é o publicano, e do fariseu, que ele simplesmente ele bate no peito, arrependido, e espera em Deus, confia na misericórdia de Deus, né? Então, cuidado com esse tipo de falso evangelho, tá? Agora, existe outro tipo de falso evangelho, que é aquele que anuncia que qualquer tipo de fé, qualquer religião é meio de salvação. Não anuncia a fé em Cristo como a única verdadeira que pode nos salvar. Qualquer fé, tudo bem. Qualquer fé é caminho para a salvação. Isso não é verdade, né? Por quê? Porque somente Cristo morreu na cruz por nós. Somente Cristo conquistou a salvação para nós. Portanto, é somente a fé em Cristo que salva. Não há outro caminho de salvação, por mais atraente que possa parecer, né? Em nome da tolerância, né? A pessoa acreditar que qualquer fé leva à salvação, isso é um grande engano e esse é um anúncio de um falso evangelho. Só a fé em Cristo salva. Tá? E ainda há outro tipo de falso evangelho hoje em dia, que começa muito bem, anunciando a salvação pela fé, até aí, muito bem, o nome de Cristo, Cristo acima de todas as coisas, beleza, né? Mas depois, né, infiltrado no meio dessa doutrina, nega que somos chamados a largar os hábitos desregrados da vida velha e que a graça do Espírito Santo vive em nós, né? E se ela realmente vive em nós, somos chamados a dar o fruto da vida nova, que é o amor e a vivência das virtudes do Evangelho, né? Então, esse tipo de evangelho, ele é falso no sentido em que eles acreditam que uma vez que uma pessoa aceitou a salvação, pronto, está salvo de uma vez por todas, né? Não importa o que fizer na vida, aceitou a salvação, aceitou a igreja, não, né? Mas não é bem assim. Senão, gente, São Paulo não estaria preocupado com os Gálatas, né? Que estavam correndo o risco
de perder a fé. Então, existe algum tipo de evangelho que começa muito bem, mas depois, olha, ninguém perde a fé, não. Uma vez que você abraçou a salvação, está salvo, para o resto da vida. Enquanto que a gente sabe que corre-se sim o risco de perder a fé. Tanto é que São Paulo estava muitíssimo preocupado com os Gálatas, pelo risco que eles estavam sofrendo de perder a fé, né? Estavam correndo esse grande risco que Paulo ficou bastante abalado, né? Então, usando as palavras de São Paulo, existem outros falsos evangelhos, citei esses três, né? Mas aí a gente fica com a ideia e com essas palavras de São Paulo. Tenhamos cuidado com os falsos evangelhos. Busquemos a fé pura, sem novidades, sem modismos, nada de modismos, né? A fé, né? Mas a fé verdadeira, ela é sempre nova, não precisa de modismos, não precisa de novidade, ela é sempre nova, ela se renova a cada dia na vida nova do Espírito Santo operando em nós a cada dia. Então, nós não precisamos de novidades, tá certo? Bom, aí nós chegamos na última parte da carta. A terceira e última parte, Paulo exorta os Gálatas a viverem a liberdade dos filhos de Deus. Nada de amarras com a lei. Livres, filhos herdeiros, né? Porque em Deus somos livres para superar nossas dificuldades e realizar a vontade de Deus pela graça do Espírito Santo. Gosto de frisar essa parte, né? É o Espírito Santo que nos leva a ser verdadeiramente livres para o amor, livres para viver a vida nova que Deus tem para nós, né? Agora, embora a obra seja do Espírito Santo, o cristão tem a obrigação de saber usar de sua liberdade para fugir dos maus hábitos da vida velha, da vida desregrada, da vida do homem velho, né? Então, essa é a última parte da carta, quando Paulo vai exortar a fugir dos desejos da carne, das obras da carne, né? Tem que largar tudo isso para viver a vida nova em Cristo. E aí ele cita, né? Ele dá exemplos de vários sinais de vida desregrada. Vocês vão lá e vejam no finalzinho da carta, né? Capítulo 5 e 6 por aí. Por isso, né? O cristão não deve confundir liberdade com libertinagem. Paulo dá essa ideia para a gente, né? Mas nós devemos almejar viver em Deus, uma vida no amor, que é a lei de Cristo, a lei da nova aliança. E aí, ele depois, São Paulo, depois que ele fala dessas coisas da vida desregrada, da vida velha, ele vai falar do fruto do Espírito Santo, que se resume em amor. E esse fruto tem várias facetas, mas tudo se resume no amor. E aí, se a gente lê, quando a gente observa bem, Paulo se refere ao fruto do Espírito, no singular, né? Ou seja, o amor é o fruto. Agora, ele tem várias facetas, né? Então, a gente, às vezes, comumente, a gente diz os frutos do Espírito Santo, mas, na verdade, quando São Paulo escreve, ele escreve no singular, que é o amor é o fruto do Espírito Santo em nós, tá certo? Então, eu vou aqui ler para vocês essa partezinha que está no capítulo 5, no versículo 22, né? Eu não vou ler para vocês as obras da carne, tá? Tem aqui é fornicação, impureza, libertinagem, ele cita ciúme, ódio, ambição, ele cita várias coisas que nós devemos fugir, né? Bebedeiras, etc. Aí depois, mas eu quero frisar para vocês a beleza do fruto do Espírito, né? No versículo 22 ele diz: ao contrário, ou seja, largar essa vida nova, né? O fruto, aliás, a vida velha, esses maus hábitos da vida velha, largar, né? Das obras da carne. Aí ele diz: ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, né? Olha só como é bonito
é a maneira de São Paulo colocar, né? Então, gente, para concluir, espero que vocês fiquem com esses dois pontos principais, que eu quero chamar a atenção agora e enfatizar para vocês. Primeiro, é a fé em Jesus Cristo que nos salva pela graça do Espírito Santo. Aí, para começar, né? E segundo, somos chamados a viver uma vida nova no amor, com a graça do Espírito Santo. E só assim podemos cumprir a lei da nova aliança, que é a lei do amor. Tá bom? Então, espero que tenham gostado desta aula e que estejam animadíssimos para ler essa epístola na sua íntegra, tá bom? E hoje nós ficamos por aqui com a graça do Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.